Olá, eu me chamo César Evangelista Fernandes Bressanin, sou aqui da Universidade Federal do Tocantins, Estado do Tocantins, Brasil. É uma alegria estar apresentando este trabalho no 4º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, que tem como tema História, Historiografia e Memória. A comunicação oral que apresento neste momento, ela é intitulada Um Lugar de Memórias, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional. No final do século XIX, por volta de 1886, os frades dominicanos franceses da província de Toulouse, no sul da França, chegaram à cidade ribeirinha de Porto Imperial, à época, e aqui se instalaram, fundando o convento Santa Rosa de Lima. Por aqui também permaneceram ao longo de 50 anos. Um dos legados deixados pela Ordem Dominicana Francesa nesta cidade, que após a proclamação da República Brasileira em 1889 passou a se chamar Porto Nacional, foi a edificação desta igreja, que futuramente passou a se chamar Catedral de Nossa Senhora das Mercês. Então, no ano de 1894, em razão da igreja pequena que existia na cidade e não comportava as atividades de evangelização, as atividades católicas da cidade, os frades, então, resolveram lançar mão de uma edificação que, para a época, era imensa, era uma arquitetura magnífica e não conhecida nessa região do antigo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Então, a partir de plantas de igrejas existentes no sul da França, esses frades dominicanos empreenderam a construção, no ano de 1894, deste templo, que foi inaugurado na Páscoa do ano de 1903. Então, por 9 anos, os frades, com a ajuda da comunidade local, financiados pela Ordem Dominicana, mas também financiados pelos coronéis da cidade, edificaram essa suntuosa obra num estilo arquitetônico românico muito comum da região de onde provinham, no sul da França. Nós não encontramos, ao longo de nossas pesquisas, a planta baixa desta igreja, mas registros dos históricos do convento Santa Rosa de Lima, deste período, nos leva a acreditar que esta planta veio de Toulouse, no sul da França. Então, ao longo de 9 anos de construção dessa igreja, esteve à frente dela, como mestre de obra, o Frei Bartolomeu Meirinho, um frade que não era padre, mas era um irmão cooperador da ordem que residiu por muitos anos aqui na cidade de Porto Nacional. Essa igreja, no ano de 1915, ela foi levada à catedral, tendo em vista a criação da Diocese de Porto Nacional pelo Papa Bento XIV, em 20 de dezembro de 1915. Assim, essa igreja ela tem 120 anos, completado no ano de 2003, e ela tem um pouco mais de 100 anos como igreja catedral. Um lugar de memórias, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês. Por que um lugar de memórias? Esta igreja, ela passou a ter um significado religioso, arquitetônico, de patrimônio, muito importante para Porto Nacional. Com a criação do Estado de Tocantins, no ano de 1988, essa igreja passou a ser um cartão postal do Estado. Livros, revistas, listas telefônicas, cartões postais eram expedidos, selos dos Correios brasileiros eram expedidos tendo em vista
a magnitude, a beleza e o chamamento de atenção que essa belíssima igreja nos traz. Assim, para quem vive em Porto Nacional, que aqui nasceu, que aqui viveu, que aqui está até hoje, essa igreja tem um significado ímpar. É um lugar de muitas memórias. Batizados, casamentos, cerimônias fúnebres, missas, primeiras comunhões, crismas, reuniões importantes da comunidade, da sociedade, aqui aconteceram, ao longo de toda a sua existência. Durante todo o século XX, essa igreja não serviu unicamente como um templo religioso, mas ela significou a identidade da população, da cidade, dos religiosos de Porto Nacional. Mas também ela marcou história. Não há uma turma de formandos do ensino superior, ou mesmo do antigo curso normal, ou mesmo do antigo curso ginasial, que não tenha fotos tiradas à frente desta belíssima arquitetura. Por isso, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês, ela é este lugar, um lugar que traz em si histórias e que está presente na memória de muitas pessoas. Como Pierre Nora bem disse nos seus escritos, um lugar de memórias que evidencia a representação, a identidade, a cultura e a trajetória de um povo. Assim foi e é a Catedral de Nossa Senhora das Mercês. Em nossas pesquisas, vários aspectos temos enfatizado desta igreja. Não só o aspecto arquitetônico, a sua beleza, os detalhes de suas pedras cangas, os detalhes de seus arcos internos, os detalhes de suas janelas, os detalhes de sua beleza rara, mas também aquilo que o interior desta igreja revela como um templo religioso católico que abarca toda a diocese de Porto Nacional como igreja que é chamada de igreja mãe, igreja primeira de toda a diocese, que até o ano de 1954 tinha um território que compreendia todo o atual estado Tocantins, que atualmente é um território de 44 municípios na região central, sul e sudeste deste estado. A Catedral de Nossa Senhora das Mercês, ela é também um símbolo que faz parte do patrimônio histórico-artístico nacional. Dentro do polígono de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, no ano de 2008, a Igreja Catedral de Nossa Senhora das Mercês passou a pertencer, então, ao patrimônio nacional. O tombamento do centro histórico da cidade fez com que Porto Nacional pudesse, na verdade, ser reconhecida nacionalmente como uma cidade de um patrimônio, de uma arquitetura religiosa, de uma arquitetura significativa para toda a região. Um lugar de memórias, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês, evidencia uma enorme possibilidade de pesquisas e de compreensão da importância que esta igreja, desde a sua idealização, a sua construção e até o seu funcionamento nos dias de hoje, para arquitetos, historiadores, memorialistas, antropólogos, geógrafos e tantas outras áreas de pesquisa que andam se debruçando sobre a Catedral de Nossa Senhora das Mercês, assim como eu. É interessante que uma pergunta sempre vem à tona quando palestramos, falamos, mostramos ou mesmo recebemos pessoas na Catedral de Nossa Senhora das Mercês,
para participar do roteiro geoturístico que realizamos no Centro Histórico. Esta igreja foi construída por escravos? Nossas pesquisas mostram que não. Além da abolição da escravatura no Brasil já ter se consolidado, visto que foi no ano de 1808, os frades dominicanos, em seus registros, são claros em se posicionar contra a escravidão, a escravização de pessoas negras. Mas temos os registros de pessoas que haviam sido escravizadas e que agora eram livres, contribuíram ou mesmo trabalharam, sendo remunerados pelos frades dominicanos nessa belíssima obra que foi inaugurada no ano de 1903. A Catedral de Nossa Senhora das Mercês é um lugar de memórias, é um lugar de histórias, é um lugar de vivências, faz parte da identidade e da representação desse povo do antigo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins.